Olá pessoal, aqui quem fala é o tarólogo Júlio César de Curitiba, no Paraná, e hoje quero compartilhar com vocês a respeito de um método de leitura de cartas chamado a Cruz Celta. A Cruz Celta é um método de leitura relativamente fácil, com um grau de dificuldade bem pequeno e que serve para responder a qualquer tipo de pergunta. E também mostra tendências com relação a determinado assunto, sobre o qual o nosso consulente, a nossa consulente queira saber. E também para aqueles que querem jogar para parentes, amigos, familiares, poderem ter uma base sólida a respeito de um método como a Cruz Celta. A Cruz Celta então é um método bastante interessante de ser jogado. Ele pode se referir a uma pergunta específica ou pode mostrar tendências. De um universo de 78 cartas que se utiliza dos 22 arcanos maiores e dos 56 arcanos menores, você como tarólogo vai selecionar 10 cartas. Vai fazer o embaralhamento, o corte do baralho e vai fazer a seleção de 10 cartas. Essas 10 cartas são dispostas em forma de cruz sobre a mesa, com uma coluna à sua direita, uma coluna lateral, que vai dar os aspectos adicionais do método. Então eu espero que vocês aproveitem. A seguir vocês vão ter aí a visualização da composição do método, como fazer, e eu espero para aqueles que estão aprendendo tarô que se utilizem de uma maneira grandiosa, de uma maneira bonita, de uma maneira agradável desse método, que é um método bastante importante, um método bastante utilizado por tarólogos do mundo inteiro, quer sejam amadores, quer sejam profissionais, e é um método praticamente obrigatório de conhecimento do tarólogo. Então, a partir de agora, vocês ficam com o método A Cruz Celta. Um abraço. Vamos então, pessoal, à montagem da Cruz Celta, propriamente dito, como proceder essa montagem, então? Após o embaralhamento e o corte, esse embaralhamento e corte pode ser feito da forma como você tradicionalmente vem fazendo, e eu particularmente indico para você 3 formatos de embaralhamento e corte. Um desses formatos você pode entregar o baralho inteiro para o teu consulente, ou para a tua consulente. Você entrega o baralho todo para a pessoa faz a mistura das cartas como ela preferir e faz o corte. A segunda opção seria a pessoa fazer apenas o corte. Você então, como tarólogo, faz o embaralhamento e o teu consulente ou a tua consulente efetua o corte. E a terceira opção seria você, como tarólogo, fazer o embaralhamento e o corte. Normalmente esse método de você mesmo fazer o embaralhamento e o corte é usado quando você tem um consulente ausente, quando é uma pessoa que está distante. Então uma pessoa te fez uma pergunta por e-mail, te fez uma pergunta por telefone, te fez uma pergunta via Skype, você pega o baralho e você, em intenção dessa pessoa, em favor dela, você vai fazer o embaralhamento e o corte. Particularmente nos 3 métodos eu indico que tanto você ou a pessoa ou o consulente façam o corte com a mão esquerda. Por que fazer o corte com a mão esquerda? Porque a mão esquerda está ligada ao lobo direito do cérebro. E o lobo direito do cérebro está ligado às coisas do inconsciente, às coisas do mundo invisível, às coisas da espiritualidade, às coisas do mundo dos sonhos, está ligado ao lado lúdico das pessoas. Então eu indico que tanto você quanto o teu consulente façam sempre o corte com a mão esquerda para imprimir no baralho uma energia de uma coisa mais aleatória, não racional. Eu vou fazer aqui um exemplo com outro baralho, um baralho mais simples. O embaralhamento pode ser feito encaixando-se as cartas umas nas outras, Tem gente que prefere abrir o baralho, fazer a mistura das cartas de forma aleatória, de forma lúdica, isso não importa. Terminou de embaralhar, você vai colocar o baralho na mesa e vai fazer o corte então com a mão esquerda. Alguns tarólogos vão considerar o lado para o qual a pessoa corta, se é para o lado esquerdo ou para o lado direito. Eu não levo isso em consideração, eu levo em consideração apenas o corte. Cortamos. Você vai pegar a porção inferior, aquela que sobrou, e vai colocar em cima da outra, para formar o baralho novamente. Então o baralho está formado novamente. Então vamos aqui, no nosso caso, estamos com uma questão subjetiva, uma questão fictícia, de que a nossa consulente, nesse caso, nos fez uma pergunta com relação a um relacionamento amoroso que ela vem vivendo há mais ou menos 30 ou 40 dias. E ela deseja saber nessa consulta se ela deve investir nesse relacionamento, se é um
um bom investimento que ela está fazendo nesse relacionamento, se ela deve prosseguir nesse relacionamento e quais as atitudes ela deve ter diante dessa pessoa com a qual ela vem se relacionando. Então, depois de feita o embaralhamento e o corte, a montagem do baralho, nós vamos tirando as cartas da parte superior do baralho e vamos virando sobre a mesa para formar a cruz celta, então, né? Essa primeira carta que a gente tira do baralho, ela fica nessa posição, ela vai fazer parte do centro da cruz. A primeira carta que nós tiramos, então, foi um 9 de paus, que nessa posição, então, simboliza a atmosfera geral do assunto sobre o qual estamos fazendo a consulta. Nesse caso, como é um caso afetivo, nós vemos que a nossa consulente se sente machucada, que a nossa consulente se sente com o pé atrás. Você pode ver que na cabeça dessa pessoa que está na carta, temos uma bandagem. Essa bandagem representa aquela que já foi ferida, aquela pessoa que se encontra ferida, que se encontra convalescendo de alguma coisa que já viveu no passado e que deixou marcas negativas. Então nós vemos que o ambiente geral desse relacionamento já começou contaminado, porque a primeira carta já sai com, né, o aviso de pé atrás, de gato escaldado, daquela pessoa que está com medo. Segunda carta que nós vamos virar, então, a gente atravessa ela sobre a primeira, formando uma pequena cruz, né? Essa segunda carta, ela representa então uma contrariedade ou uma contribuição a essa primeira carta. Ela pode ser um complemento da primeira carta, positivo, ou pode ser uma contrariedade, aquilo que funciona como obstáculo, a origem dos obstáculos dentro do tema da pergunta. Como o tema é afetivo, eu vou relacionar o As de Espadas a questões racionais, as questões da mentalidade, as questões do mundo lógico da nossa consulente. Então ela está colocando racionalismo demais, está colocando um pensamento lógico excessivo dentro desse relacionamento. Ela está sendo muito metódica, ela está sendo muito, de repente, colocando o mundo racional dela de forma muito intensa sobre as razões, sobre as emoções. Então a razão dela está sobreposta às emoções. Então ela tem que tomar cuidado. Se ela quer viver um amor, ela tem que dosar o que é racional e o que é afetivo, né? Nós temos aí emoções, afeto e razão. Tem que dosar um pouco de cada um para que a coisa fique boa. Nesse caso aqui, me parece que a origem dos obstáculos está no excesso de racionalismo. Então essa carta vai cruzando a primeira. Próxima carta, a terceira carta do grupo. Rei de Espadas. Essa carta ela vai então coroando as outras duas e ela vai formar o topo então dessa cruz maior que nós vamos montar aqui em volta dela, né? Dessa primeira pequena cruz. Então a carta que vai sobre a coroa, essa carta que vai na parte superior da cruz, ela representa então o racionalismo, ela representa aquilo que é visto mentalmente, aquilo que é pressentido, aquilo que é enxergado, vamos dizer assim, aquilo que a pessoa enxerga, aquilo que a pessoa vê. E como carta de espadas sempre se relaciona a alguma coisa do mundo racional, propriamente dito, eu digo que o rei de espadas então se relaciona a um possível ex que deixou marcas negativas no coração da nossa consulente. E por que eu coloco o rei de espadas como uma pessoa nesse jogo? Normalmente as cartas da corte representam pessoas, principalmente reis e rainhas, né? Algumas das cartas da corte podem representar uma atmosfera, elas podem representar um clima geral da situação. E as cartas rei e rainha normalmente representam pessoas. Então, nesse caso, como nós já temos a primeira carta que representa o gato escaldado, a segunda carta que representa racionalismo e a terceira carta que representa uma pessoa fria, uma pessoa calculista, uma pessoa mais ligada ao mundo dos negócios e à razão do que propriamente ao mundo afetivo, então eu digo que essa carta aqui representa o ex da nossa consulente que deixou marcas negativas no qual ela ainda pensa, o qual ainda representa um obstáculo a ser vencido, porque foi tão grande o medo que essa pessoa aqui imprimiu na nossa consulente, que ela hoje vai sempre com o pé atrás nos seus relacionamentos. Então, por causa dessa pessoa aqui, hoje a nossa consulente está com medo de viver esse relacionamento que ela está tentando viver há 30 ou 40 dias. Quarta carta do conjunto, a carta que vai na parte inferior da cruz,
né? E o que representa essa carta nessa posição? Essa carta, essa quarta carta representa então o mundo afetivo, representa também as bases sobre as quais o assunto geral, o tema geral da pergunta está depositado. Então, a carta que nós retiramos aqui do baralho é a Rainha de Paus. Representa então que a nossa consulente fictícia, nesse caso, tem um potencial muito grande de afeto. Ela é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa atenciosa, uma pessoa dedicada dentro do relacionamento. E é isso talvez que esteja causando grande conflito com esse atual amor, porque ela deve ter se dedicado no passado, ter se jogado até de cabeça no relacionamento anterior e deve ter sofrido uma pena muito grande por causa disso. Ela deve ter perdido a mão, né? Ela deve ter exagerado talvez no excesso de doação, no excesso de dedicação, e por causa disso ela hoje tem medo de repente se jogar de cabeça num relacionamento onde só ela faça a parte dela e o seu parceiro não. Então nessa posição aqui, a Rainha de Paus vai representar o potencial, né, que a nossa consulente tem com relação a questões amorosas, que não está sendo suprido à altura, porque nós estamos vendo que o tema geral dessas 4 cartas que já saíram estão representando os medos, estão representando os receios, né, a frieza, o distanciamento que a nossa cliente fictícia está criando como forma de autodefesa, né? Vamos tirar então a 5ª carta do baralho e colocar na posição à esquerda da pessoa que está olhando, ou seja, à esquerda do tarólogo, né? Nós temos uma coluna central e à esquerda nós vamos colocar essa carta aqui, a 5ª carta do conjunto. A 5ª carta que nós tiramos aqui foi o 6 de pentáculos ou 6 de ouros, né? Como algumas pessoas preferem. E essa carta confirma a nossa suspeita, ela confirma que a nossa consulente fictícia tem medo de se relacionar hoje em função do excesso de doação. Você vê que essa pessoa que está aqui ao centro, ela está com uma balança pesando moedas e fazendo a sua doação aos pobres, né? Essa doação, a pessoa então mostra uma tendência a cuidar do outro, uma tendência a se dedicar ao outro dentro do relacionamento. E é isso hoje que gera esse certo receio ou certo medo na nossa consulente, que tem suas razões até, né, de ter medo, porque ela tem essa coisa dentro do coração dela de repente se jogar de cabeça no relacionamento e, né, não colher os frutos. Então você vê que nessa posição à esquerda dessa coluna central, a gente coloca essa carta representando as influências que perdem força, ou o passado próximo. Então ela fica à esquerda e representa aquilo que perde força, as energias que perdem força. Então, ou, né, o passado próximo. Então a gente vê que num passado recente, não próximo, né, um passado recente, nós temos uma pessoa que se doava, se dedicava demais, né? Vamos tirar então a 6ª carta do conjunto e colocar à direita desse eixo central, formando então o princípio da cruz, né? Que carta nós retiramos aqui? O 5 de copas, né? O 5 de copas é uma carta que fala sobre medo, fala sobre desespero, fala sobre dissabores, sobre tristezas e fala também sobre o leite derramado. E essa é a primeira carta que mostra a influência que ganha força ou o futuro próximo. Então, se você observar bem essa carta, você vai ver que tem uma figura, uma pessoa em pé no meio da carta, com a cabeça abaixada em posição de tristeza, mostrando, né, um clima de lágrimas, né, e ela está com a cabeça virada para 3 taças que estão caídas no chão. Essas 3 taças representam o leite derramado. Então representa que a nossa consulente fictícia está chorando pelo leite derramado, né? Ficar chorando pelo leite derramado não vai fazer com que ela enxergue aquilo que ainda está em pé. Se você olhar aqui, a carta é um 5 de copas, 3 taças estão caídas com um líquido que parece sangue, e 2 que estão nas costas da figura central representam aquilo que ainda sobrou. 2 taças em pé representam aquilo que ainda resta, aquilo que sobrou, aquilo
que nós temos ainda de bom dentro dos nossos caminhos. Então, se a pessoa prestar atenção, parar de chorar pelo leite derramado e prestar atenção naquilo que ainda existe de bom, ela vai enxergar aquela pequena ponte que está lá no fundo da carta, que leva para um castelo seguro, castelo que está aqui no cantinho. Então, são símbolos ocultos, né, que estão na carta, nem tão ocultos assim, mas eles estão mais escondidinhos, vamos dizer, né? Se a pessoa ficar chorando pelo leite derramado, ela não vai perceber que existem oportunidades novas na vida afetiva dela. Copa sempre se refere à parte afetiva, e essa parte afetiva renovada vai mostrar para ela novos caminhos que vão levar ela para um mundo mais tranquilo, mais seguro, em futuro próximo. Então, o conselho geral dessa primeira etapa do jogo é falar para o nosso cliente, ou para a nossa cliente nesse caso, que ela deve se desprender do passado, que ela deve esquecer essa pessoa que causou tantos danos a ela na parte afetiva e que trouxe tanto dissabor. Hoje ela tem que procurar viver o relacionamento atual dela, deixando o passado no passado. Quem vive de passado é museu. Tiramos mais uma carta. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. A sétima carta, então, nós colocamos à direita, para formar uma nova coluna com mais 4 cartas. Nós temos 6 cartas formando uma cruz no centro e colocaremos mais 4 cartas formando um pilar ao lado dessa cruz principal, porque, né, a cruz celta é formada por 10 cartas. Nessa posição, então, essa próxima carta representa a pessoa, representa a nossa consulente fictícia, representa a postura que ela tem diante desse assunto, desse novo amor, né, que ela vem vivendo. Carta do julgamento, o arcano número 20. Esse arcano fala sobre cobrança, autocobrança, cobrar dos outros, cobrar de si mesmo, fala sobre eventos de família, sobre os valores da pessoa, sobre uma ascensão, o anjo toca sua trombeta e os mortos renascem. Representa a fênix, então, né? A fênix é aquele ser mitológico que renasce das cinzas. Então a nossa cliente está renascendo das cinzas, ela está num processo de libertação, ela está num processo de nova visão da vida, ela está num processo de crescimento. É um processo, um arcano maior, né? Fala da espiritualidade, então ela está num processo de grande aprendizado. Só que ela tem que deixar de lado esse excesso de cobrança, excesso de ter que ter resultados maravilhosos o tempo todo, tem que tirar 10 em tudo, tem que ser perfeito em tudo. A pessoa tem que ter consciência de que ela tem que ser sempre um ser humano melhor, mas que ela tem que parar de cobrar em excesso de si mesma ou dos outros, né? Ela tem que se colocar numa posição de libertação, de cura, de autocura, né? Aqui temos um símbolo, uma cruz aqui, uma cruz no centro da carta, que pode representar aquela cruz das ambulâncias, né? Das ambulâncias antigas, que traziam o socorro, que traziam esse formato mais sintetizado da cura, né? Que é um símbolo de cura, o símbolo cristão, né? A cruz. Nesse formato mais quadrado, a gente pode até chamar de cruz grega, né? A cruz grega. Procure no YouTube ou no Google a respeito da cruz grega para você aprender um pouquinho mais sobre esse símbolo dessa cruz quadrada, vamos assim dizer, né? Então essa carta representa aspectos de família, cobrança, autocobrança, libertação. Então é uma fase kármica de extremo aprendizado para a nossa consulente fictícia, que vai nessa posição representando a postura que a nossa consulente vem adotando dentro desse relacionamento atual. Tiramos a 8ª carta do conjunto e colocamos acima da carta, que nesse caso é julgamento, né? A carta da Rainha de Espadas é que foi selecionada nesse caso, né? A carta da Rainha de Espadas, ela fala sobre uma pessoa, como foi dito anteriormente, né? As cartas da corte representam pessoas. Uma pessoa fria, triste, representa a viúva, representa a cortes, representa a tristeza, representa a dama de ferro, que conquista sua posição com muitas lágrimas, muitas vezes. E nessa posição, como 8ª carta da cruz celta, a rainha representa, então, a casa, representa o ambiente, representa o clima do relacionamento em si. Como é que ficam essas duas pessoas quando estão juntas?
Rainha de Espadas não é uma boa carta, representa que o parceiro dessa nossa consulente fictícia está sentindo um pouco desse clima hostil que faz parte do presente da nossa consulente fictícia, né? Esse passado recente faz mal para o clima atual do relacionamento. E a pessoa que está relacionada com a nossa consulente fictícia já está sentindo que esse clima não é positivo, que esse clima não é bom. Ele já está sentindo que alguma coisa, uma engrenagem aí não está muito certa, que alguma engrenagem aí está com algum tipo de dano, né? E que esse dano está vindo do passado e está gerando estragos no presente. Então ele já está, sabe, o clima já não está muito bom. O clima já está começando a ficar contaminado em 30 ou 40 dias. A nona carta do conjunto é a carta do 4 de copas. Copas, então, está sempre relacionado com aspectos do afeto, relacionado com aspectos do amor, das emoções também, né? E nesse caso aqui o 4 de copas representa então uma oportunidade que é oferecida à nossa consulente, e essa consulente se mostra fechada, emburrada, né? Ela não quer aceitar uma oferta feita pelo destino, feito por algo invisível, que traz benefícios, que traz coisas boas, mas ela se mostra fechada, ela se mostra nesse momento inapta a exercer a posição de uma boa companheira amorosa. Então ela está se mostrando muito fechada, está se mostrando muito triste, está se mostrando muito ligada ao passado. E isso não é nada bom. Então você pode ver que a composição geral da cruz celta está quase terminada, né? Nós temos aqui 9 cartas na mesa e vamos para a última carta agora. A última carta então é um rei de pentáculos ou ouros, como você preferir. E essa carta aqui vai colocar, então, fechando o jogo aqui em cima. Ela mostra, então, a tendência geral, ela mostra a tendência final do jogo. Ela mostra, então, para onde vai, aonde termina, né? Como termina. Esse relacionamento é um bom relacionamento, esse novo relacionamento que ela está vivendo é bom? Sim, é excelente. A pessoa com que ela está se relacionando pode vir a ser um belo partido. Pode ser uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, pode ser no relacionamento se mostrar um par perfeito, um parceiro amoroso, um parceiro presente, uma pessoa que chamam de príncipe encantado. Né? O rei de pentáculos, o rei de ouros, sempre vai mostrar uma característica positiva, uma característica lutadora, uma característica amigável, amistosa, feliz. Então a pessoa, nesse caso a nossa consulente fictícia, ela mesma está criando os próprios obstáculos. Porque o parceiro amoroso dela hoje, essa pessoa com a qual ela está se relacionando há 30, 40 dias, é uma boa pessoa, está interessado nela, tem sentimentos nobres, é uma pessoa que está gostando dela, mas está sentindo a dificuldade que ela está tendo em se desligar do passado. As duas cartas mais importantes, então, da cruz celta são esta, de futuro próximo, ou a energia que ganha força, né? Você pode ver que temos 1, 2, 3, 4, 5 cartas anteriores. Essas 5 cartas mostram, então, as questões mentais, as bases emocionais, o tema geral, a origem dos obstáculos, a energia que perde força ou o passado recente. E a primeira carta, então, que seria a sexta carta, mostrando o primeiro vislumbre de futuro. A carta que representa o futuro próximo ou a energia que ganha forças. Essa energia é que está começando a vigorar. Né? Então, o que essa carta diz? Né? Ela diz, olha, essa pessoa está começando a ficar cansativa por chorar demais pelo leite derramado. O passado passou, o ex já se foi, acabou aquilo que tinha de ruim no passado, se foi. Temos agora uma nova oportunidade que essa pessoa deve observar para enxergar esse caminho que leva para um castelo seguro. Ela deve parar de cobrar de si mesma, deve parar de dar atenção muitas vezes às questões de pessoas de família que ficam cobrando demais. Também é uma coisa que o julgamento pode indicar. Pessoas da família, né? Já que essa carta também representa eventos de família importantes, eventos kármicos de família, pode mostrar a influência de pessoas da família que falam demais, que cobram demais, que exigem demais um posicionamento da nossa consulente.
Rainha de espadas mostrando que o ambiente geral desse relacionamento de 30 ou 40 dias ele está um pouco cansativo, está um pouco saturado, um pouco triste, né? Aspectos de um relacionamento que tem 40 dias com tristeza não dá para conceber. É o que essa carta mostra. A rainha mostra a viúva, aquela que ainda está chorando pelo ex, né? Em conjunto então com o 5 de copas, esclarece totalmente essa questão. Ela ainda está de alguma forma consciente ou inconsciente, a nossa consulente ainda está ligada ao passado, ainda está chorando de alguma forma pelo ex. O 4, né, então, de copas, a próxima carta que vai mostrar os medos e temores, né? Essa carta aqui, acho que eu não comentei, né, anteriormente, essa nona carta, ela mostra os medos, os temores e até os desejos, muitas vezes, do consulente ou da consulente. Então, como é um 4 de copas, mostra essa tendência, então, a se fechar, né? Esse desejo de se isolar, essa vontade de estar sozinha. Só que ela está se podando, ela está cortando uma oportunidade positiva dela por estar ligada ao passado. Então ela está errando, entre aspas, por se prender a esse passado, por deixar que uma oportunidade boa no presente e no futuro seja perdida em função de coisas do passado, né? Resumo final da história, o Rei de Pentáculos representando que esse atual companheiro, esse atual namorado é uma pessoa do bem, é uma pessoa, né, que vem aí para somar, é uma pessoa que vem para trazer um calor humano acima do esperado. Então ela pode apostar fielmente nesse relacionamento através da minha leitura. Talvez alguns tarólogos, né, julguem que tenha uma ou outra variação dentro das suas leituras pessoais, mas esse é um método básico para a gente fazer uma leitura rápida, um aprendizado rápido de como montar uma cruz celta. Então o objetivo principal desse jogo não é fazer uma leitura propriamente dita. A gente criou um personagem fictício, uma pergunta fictícia para mostrar a montagem do método. Durante a leitura real, você vai ter nuances, vai ter outros aspectos que vão se apresentar durante o jogo e que você vai considerar até por questões espirituais ou por questões daquela intuição que muitas vezes bate durante a consulta. Então esse é um formato básico da cruz celta, é assim que se monta uma cruz celta, e eu dei uma explanação rápida e geral para você começar a montar a cruz celta e fortalecer o seu conhecimento, aquele conhecimento que você pode ter recebido através de livros ou recebido através de alguns vídeos do YouTube. E falando em vídeos do YouTube, peço a todos que se inscrevam no meu canal, né, do tarólogo Júlio César, e que acessem o meu site www.olhomístico.xpg.com.br. Agradeço a todos, né, quem tiver dúvidas também fique à vontade para fazer perguntas. Quem tiver interesse em fazer cursos, também dou cursos à distância e cursos presenciais aqui em Curitiba, fique à vontade, né? Um abraço a todos e até o próximo vídeo explicativo com mais um método de leitura de cartas para você. Um abraço.